Graça e paz, igreja, amém. Hoje eu vou estar trazendo uma reflexão para os irmãos que se encontra lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 25. Trazer essa porção da palavra do nosso Senhor Jesus para que a gente venha aprender um pouco mais e que a gente venha crescer em graça e em sabedoria. Mas antes de eu começar, eu queria orar com os irmãos, pedir que o Senhor Jesus venha nos direcionar e que essa palavra gere grandes e bons frutos em nossas vidas. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, bondade e infinita misericórdia. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado por esse momento que o Senhor está provendo nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, nos perdoa, fale conosco, ministra os nossos corações. No nome de Jesus que te oramos. Amém. E a palavra do nosso Senhor Jesus diz bem assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra o presbítero, a não ser exclusivamente sobre depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém, não seja cúmplice dos pecados dos outros, conserve-se puro. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam, e aqueles que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale grande e poderosamente aos nossos corações, que essa palavra seja viva, eficaz e ilumine as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele usa esse capítulo 5 para dar alguns conselhos, alguns ensinamentos de como, não só aquele tempo, mas principalmente agora, como nós devemos ser igreja. Quais são as recomendações que Paulo nos dá, que deu para Timóteo naquele tempo, os ensinamentos, os conselhos, os posicionamentos de como ele deveria se portar, como ele deveria agir e como ele deveria conduzir a igreja como pastor. Então, é muito rico em conhecimento, em sabedoria, essa carta, onde está tratando de assuntos que são bem reais hoje. E o texto anterior, a gente está vendo esses ensinamentos, esses conselhos que Paulo está dando para Timóteo sobre o tratamento e como honrar as viúvas, né? Agora, o apóstolo Paulo, nos versos 17 ao verso 25, está falando como Timóteo deve conduzir e honrar os presbíteros, os pastores. E ele começa dizendo bem assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra do ensino. Então o que o apóstolo Paulo está falando, temos que honrar essas pessoas que abrem mão de muitas coisas para se dedicar integralmente, ou se dedicar ao cuidado de pessoas, os pastores, esses presbíteros. Devemos honrar, cuidar deles, não só financeiramente, mas principalmente ter esse cuidado, esse carinho, esse amor, também espiritualmente esse cuidado, porque todos nós temos nossas dificuldades. Então Paulo está sendo bem categórico, falando o pagamento em dobro os presbíteros. Então esse sustento não só financeiro, mas esse sustento também desse cuidado de viver vida na vida também com estes. Então devemos honrar essas pessoas, devemos honrar com cuidado, devemos honrar eles
tirando um tempinho nosso para a gente também poder cuidar deles, porque eles estão cuidando de nós. Eles também passam por momentos difíceis. Então, um pagamento em dobro. Não só o financeiro, mas esse pagamento, esse cuidado, esse amor. E ele usa as escrituras para afirmar isso no verso 18, que diz bem assim: pois a escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então todos nós somos dignos do nosso salário, das coisas, mas não só desse financeiro, também desse pagamento, desse cuidado, porque o que é mais recompensador é você também se sentir amado e cuidado, porque temos tantas coisas para resolver e cuidar, nós também queremos ser cuidados e amados. Então Paulo está dando esse conselho para Timóteo, para ele poder viver isso na comunidade onde ele está. E uma coisa que ele está falando aqui no verso 19, que nós como igreja devemos ter isso em nosso coração. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não devemos julgar, devemos saber o que está acontecendo antes desse julgamento. E Paulo está sendo bem claro nisso, não aceite denúncia. Antes de eu procurar, antes de eu criar coisas, eu tenho que saber se isso é verdade. Então, Paulo está falando, você só vai tomar partido de alguma coisa se você souber o que aconteceu de verdade. Então, ouça o que aconteceu. Ouça. E aí sim a gente vai entender. E isso faz parte desse cuidado. Desse cuidado da gente de exercer compaixão e graça com todos. E aqui nos versos 20 a 25, Paulo está dando algumas outras recomendações para Timóteo. Nesses versos 16 a 19 está falando sobre a questão dos presbíteros. Aqui desses versos 20 a 25 também, mas já abre para uma questão mais ampla para os presbíteros e para a congregação, que diz bem assim: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Paulo está dizendo assim, tem coisas que nós devemos repreender em público, para que haja temor nessa pessoa, para que ela entenda, para que ela cresça. E a gente só entende isso como cuidado quando temos uma maturidade e uma vida com Deus. Porque se acontece isso, nós entramos em crise, achando, nossa, você está fazendo isso comigo também. Não, isso é cuidado. Isso foi cuidado de Paulo, falando com Timóteo: quantos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam, para que entendam que não é legal continuar nessa vida que como estavam. Então por isso repreenda no meio de todos, para que todos aprendam com isso. Isso faz parte da pedagogia de Deus. E o verso 21 está dizendo assim: diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Então Paulo fala: não seja parcial, haja corretamente, repreenda quando precisar repreender, em público, com amor e em amor, com sabedoria, e guarde esses conselhos que eu estou te dando, porque vai ter um momento que você vai precisar. Guarde esses conselhos, não discrimine-os, guarde, porque você precisará, e isso é sinal de maturidade. E não haja com parcialidade, não tome partido, haja da forma correta, que irá agradar os olhos de Deus, sempre em amor, com compaixão, com graça e muita sabedoria. E quando ele diz aqui, diante de Cristo e dos anjos eleitos, é diante de Cristo, porque somos igreja, então Cristo habita em nós e no meio de nós, porque ele faz parte, ele está no nosso culto quando estamos adorando, em todos os momentos, porque a nossa vida tem que glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Então por isso que ele fala diante de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. São os mesmos anjos que virão com Cristo Jesus quando ele vier nos buscar.
E no verso 22 está dizendo assim: não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não tenha pressa, não tenha pressa em impor as mãos. Está falando que não tenha pressa de levantar alguém como pastor. Vamos caminhar, vamos aprender. Não tenha pressa, porque se realmente ele for vocacionado, ele irá aguardar, ele irá esperar, porque vocação e chamado é único, intransferível, e ele vai entender que é o propósito de Deus na vida dele. Então não tenha pressa, e que ele venha se conservar puro, não venha ser cúmplice de pecados, que ele venha conservar puro, assim como Pedro diz lá na sua carta: sede santos porque eu sou santo. Então ele vai saber que esse é o tempo onde Deus está trabalhando nele. E os versos 23 ao 25, e eu já caminho para o final, diz bem assim: não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. O que o Paulo está querendo dizer é o seguinte: naquela região do Oriente, as águas até hoje precisam ser muito bem fervidas e tratadas, e essa não é a realidade. Então o que Paulo está falando? E Timóteo, ele queria ser irrepreensível em todas as áreas. Ele queria seguir certinho, porque ele queria ter vida com Deus. E ele tinha esse cuidado. Por isso que Paulo: não beba somente água. Porque como ele ficava muito enfermo, então ele usava-se o vinho como um remédio. Mas ele tinha até esse cuidado, porque ele não queria esbarrar nessas coisas. Então, o apóstolo Paulo dá esse conselho para Timóteo. E o versos 24 e 25 diz bem assim: os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo também, as boas obras se evidenciam, e aqueles que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Então tem pecados que são notórios, que não ficam escondidos. Mas tem alguns que só quando Cristo Jesus vier irá saber. São esses pecados escondidos. Por isso que Paulo começa no verso 20 dizer: quanto aos que vivem no pecado, repreendo-os na presença de todos, para que também os demais temam, para que haja arrependimento. Então, que a gente venha aprender com esse texto, com essa carta que Paulo escreve a Timóteo, que a gente venha viver na graça de Deus, que a gente venha entender que a nossa vida é um louvor a Deus, que devemos honrar pessoas, devemos cuidar de pessoas, amar pessoas, e que a graça de Deus seja suficiente na nossa vida. Amém?